Se você tem um emprego, você tem uma fonte de ansiedade. Se você está em um casamento, você tem uma fonte de ansiedade. As suas finanças são uma fonte de ansiedade. Seus filhos, sua saúde, seu futuro, todas essas coisas são como fontes de ansiedade. E se você tem ansiedade, você precisa ouvir aquilo que o Senhor está nos dizendo hoje. Eu sou o pastor Robson Lima e está começando mais uma Manhã Esperança. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas, se inscreva nesse canal e dessa forma abençoe a vida daqueles que estão ao seu redor. Quando estamos sofrendo com ansiedade, o estresse ou mesmo várias outras emoções negativas podem ser muito prejudiciais para a nossa vida. E se você não correr para os braços do Senhor e descarregar todo o seu fardo, todo o peso que você vem sentindo diante dele, facilmente você tomará decisões erradas, você vai dar ouvidos a impulsos errados, vai se mover em direções erradas, você pode até mesmo explodir, extrapolar com as pessoas erradas. É por isso então que eu quero te convidar a meditar naquilo que o salmista diz no Salmo 55, versículo 22. Nesse salmo, Davi pretende expressar toda a sua confiança em Deus, mesmo em meio à preocupação, mesmo em meio a várias perseguições. Veja o que ele diz então no versículo 22 desse salmo. Lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. A ansiedade tem sido um problema para você? Pois bem, lance ela sobre os pés do Senhor. Lance diante de Deus e Ele vai te suster. À medida que nós vamos tomando consciência de que nós dependemos de Deus, nós vamos sendo fortalecidos cada vez mais por Ele. Consequentemente, vamos andando menos ansiosos. É interessante que aqui nesse salmo o Davi não fala de algo que ele não está fazendo. Olha como ele começa o salmo. Dá ouvidos, ó Senhor, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Veja só como ele chegou diante de Deus. Certamente o seu nível de preocupações, o seu nível de inquietação e, por que não dizer, o seu nível de ansiedade era tão grande que ele chega para Deus pedindo: Senhor, ouve a minha oração, ouve as minhas súplicas. E aí ele termina o salmo falando aquelas palavras do versículo 22, mostrando pra gente que o desespero pode bater, mas o Senhor é quem nos sustém. Ele então termina esse salmo se alegrando por ter expressado suas frustrações, toda a sua emoção para a pessoa certa, o Senhor Deus. Para combater a sua ansiedade, você precisa falar com a pessoa certa. Você precisa bater na porta do departamento que pode resolver isso. Você vai falar com Deus, que se encontra no departamento celestial. E não vá até a presença dele cheio de receios, com o pé atrás. Vá até a presença dele abrindo seu peito, falando o que de fato se passa aí dentro. Seja bastante detalhista ao falar com Deus. Não tenha a impressão de que Deus sabe de todas as coisas, então eu não vou nem falar para Ele. Não. Diga, fale o que se passa no seu coração. O Senhor quer te ouvir. O Senhor se atenta para o seu clamor, para a sua oração. Você vai ver que logo depois que você terminar de orar, você já começará a experimentar da paz de Deus. Você já começará a experimentar desse cuidado do qual Davi falou aqui. Indo um pouco mais adiante, eu te convido a pensar naquilo que o apóstolo Paulo também fala a respeito de como nós combatemos a ansiedade. Não, ele não está falando necessariamente de combater a ansiedade, mas ele nos traz um lembrete extremamente importante, uma vez que sofremos com ansiedade. Veja então o que ele diz na sua segunda carta aos Coríntios, o capítulo 1, dos versículos 3 até o 5. Acompanhe comigo o que diz o apóstolo Paulo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação.
É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos diante de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. O apóstolo Paulo começa a sua segunda carta à igreja de Corinto, tecendo uma nota de louvor a Deus, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação, porque Ele tem nos consolado, Ele tem consolado aquela igreja em toda a sua tribulação. E perceba também o que ele disse no versículo 5, se sobre nós tem transbordado os sofrimentos de Cristo, porque uma vez que nós passamos a seguir a Cristo, nós passamos também a participar de seus sofrimentos, como ele mesmo vai dizer, de igual forma, sobre nós transborda o consolo de Jesus Cristo. Combata a sua ansiedade hoje, se lembrando dessas palavras do apóstolo Paulo. Assim como Davi, ele acreditava piamente que é no Senhor que nós encontraremos ânimo, fôlego, para continuar a caminhada cristã dia após dia, mesmo em meio aos embates, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às nossas muitas ansiedades. Bom, diante de tudo isso que foi falado pra gente aqui hoje então, eu te convido a fazer duas coisas. A primeira delas é a seguinte: ore assim que acabar esse devocional aqui. Fale com Deus, que não fique apenas nessas minhas palavras aqui. Isso tudo pode ser muito útil a você se você guardar em sua mente e praticar. Pois bem, então começa a praticar desde então. Ore, fale com Deus. Expresse o que se passa no seu coração. Cite as palavras do salmista Davi, cite as palavras do apóstolo Paulo e converse com Deus com base naquilo que Ele mesmo afirma na sua palavra, então. É dessa forma que nós alimentamos a nossa vida de oração, inclusive, quando nós oramos segundo aquilo que diz a sua própria palavra, a palavra de Deus. O primeiro ponto é esse: ore. A segunda coisa que eu quero que você faça é a seguinte: louve o nome do Senhor agora mesmo, aí de onde você está. Louve ao Senhor. Pense em algum cântico que não sai da sua cabeça. Pense, por exemplo, em um hino que foi cantado no último domingo na igreja em que você congrega. Louve o nome do Senhor. Faça como fez o apóstolo Paulo. Bendito o Senhor. Todo louvor ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Robson, não é possível cantar, louvar ao Senhor aqui de onde eu estou te ouvindo hoje. Tá bom, em algum momento do seu dia você terá a oportunidade de fazer isso livremente, espontaneamente. Então faça, meu irmão, não deixe para depois. Louve ao nome do Senhor hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Se a ansiedade tem invadido o seu peito, tem assolado o seu coração, então ore e louve hoje mesmo. Não deixe para amanhã. Então eu quero encerrar essa manhã esperança orando com você. Senhor Deus e Pai de toda consolação, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu falo contigo nesse momento pedindo que o Senhor venha trazer conforto e consolo para o coração daqueles que andam ansiosos, ó Deus. Ajude esse meu irmão, essa minha irmã a lembrar hoje mesmo que o Senhor é quem nos sustém. Por isso nós podemos livremente nos achegar a Ti e expor de maneira muito clara e detalhada até aquilo que se passa em nosso coração. Então nós fazemos essa oração na certeza de que no Senhor nós não oramos em vão. Nós não pronunciamos meras palavras ao vento. Nós falamos a um Deus que ouve e se faz presente na nossa vida. E hoje mesmo combaterá a ansiedade que invade o nosso coração. Nós falamos contigo então e falamos no nome santo de Jesus Cristo.
o nosso Senhor e Salvador, aquele que é a fonte de toda a nossa consolação. No nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida e te dê um excelente dia hoje.